Seja bem-vindo mais uma vez, uma boa noite. Eu não sei exatamente onde você está, mas ontem eu recebi nas minhas redes sociais várias fotos de pessoas nas igrejas. Muitas igrejas estão abertas, assistindo o culto. Então, uma boa noite para você que está na igreja. Recebi também muitas fotos de pessoas reunindo ali a família em frente à televisão. Então, onde você estiver, eu sei que existem pessoas talvez que estejam dirigindo agora, escutando a rádio. Que a presença de Deus esteja do teu lado e que a palavra de Deus fale ao seu coração. Essa noite, mais uma vez, nós vamos para a Bíblia. Esse é o grande objetivo, estudar a Bíblia, estudar a palavra, o que Deus tem a nos falar essa noite. Eu quero convidá-la a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, é o texto que vamos estudar hoje. Você já deve ter percebido que essa é uma semana especial. É uma semana que está acontecendo em vários lugares, em várias igrejas, mas também na tua casa, onde você está assistindo. Você também já percebeu que nós temos um presente muito especial, um estudo bíblico que saiu do forno agora e sobre o Espírito Santo, está disponível, você está vendo na tela, 12, 21, 27, 31, 21. Você pode pedir esse estudo bíblico e vai ser uma bênção. Você vai entender também que essa semana ela vai concluir com uma celebração. Nós falamos isso ontem, preciso repetir hoje. Essa celebração ela vai acontecer nas igrejas adventistas no sábado próximo e domingo. Então, procure uma igreja, se você já conhece, vá à igreja para a celebração especial, uma celebração de reencontro, uma celebração de pessoas que estarão entregando a vida a Jesus. Se você não sabe onde tem uma igreja, você pode procurar no site encontreumaigreja.com.br. E se você perdeu a mensagem de ontem, já está disponível ntplay.com, tá bom? Abra sua Bíblia então, Lucas capítulo 24. Vamos ler a partir do verso 13, mas já que estamos com a Bíblia aberta, mais uma vez, vamos falar com Deus. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez nós paramos para orar. E quando oramos, nós estamos dizendo, Santo Deus, agora queremos que o Senhor fale de maneira muito clara ao nosso coração. E é isso que estamos fazendo nessa oração. Nós não precisamos ouvir um homem, Senhor. Já passamos o dia ouvindo pessoas. Nós queremos ouvir a Tua palavra, por isso estamos aqui. Por isso as igrejas estão abertas, por isso as pessoas pararam suas atividades para, em frente à sua televisão ou ouvindo a rádio, nesse momento, ouvir a Tua palavra, abrir o coração para a Tua palavra. Então fala ao nosso coração de maneira clara e poderosa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Lucas capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando e o que é que vos preocupa? E eles pararam, entristecidos, diz a Bíblia, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus perguntou: quais? E eles explicaram: ora, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele iria redimir Israel. Mas depois de tudo isso, hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sabem, essa história ela é incrível e tem muita coisa a nos ensinar. E nós vamos ver alguns pontos. Mas deixa eu te dizer primeiro uma maneira de estudar a Bíblia para você obter o melhor da Bíblia. Eu tenho usado essa maneira de estudar a Bíblia há muito tempo, tem sido uma bênção. É interagir com o texto bíblico. Você precisa entrar na história, você precisa fazer perguntas ao texto bíblico, você precisa se colocar no lugar dos personagens, imaginar onde eles estavam, imaginar o momento que eles estavam vivendo. E essa história é uma boa história para fazer esse exercício. Por exemplo, quando Lucas ele começa a contar a história, ele diz assim: naquele mesmo dia. Você não pode passar por esse texto e passar direto, você tem que perguntar que dia. Se Lucas diz naquele mesmo dia, ele está querendo que você faça a pergunta: mas que dia era aquele? E sabe, aquele era o dia da ressurreição. Aquele era o dia,
um dos mais importantes da história da humanidade. Alguns dias que marcaram não apenas uma pessoa, mas marcaram a humanidade. A criação foi um deles, a queda de Adão e Eva foi um outro dia que marcou toda a humanidade, o dia do nascimento de Jesus, a sexta-feira em que Jesus morreu e o domingo da ressurreição. Então, aquele dia que Lucas está falando no texto bíblico é o domingo da ressurreição. E eu não sei se você sabe disso, mas o domingo da ressurreição, ele confirmava que a salvação estava garantida. Aquele era um dia grandioso, aquele era um dia de liberdade, aquele era um dia de salvação. Mas Lucas faz questão de dizer que naquele dia de liberdade, de salvação, aqueles discípulos estavam tristes. Mas eles não estavam apenas tristes porque alguma coisa deu errado, eles estavam devastados, eles estavam destruídos emocionalmente. E eles fazem questão de dizer, olha, a esperança da nossa vida morreu. Nós achávamos que a esperança e o Salvador era Jesus Cristo, mas ele morreu e nós vimos, ele foi crucificado de maneira muito cruel. E naquele momento, de maneira, para mim, muito suave, muito doce, Lucas, ele diz assim, e Jesus se aproximou. Sabe, para mim esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Jesus se aproximou. Porque Jesus sempre se aproxima de discípulos que necessitam de ajuda. Quando Lucas diz assim, Jesus se aproximou, ele não está contando uma história. Ele está dizendo que Jesus quer se aproximar de você também. Se você está vivendo um momento de angústia, de dor, se você está vivendo um momento de perda, um momento que o teu coração está ferido, do jeito que Jesus se aproximou daqueles 2 discípulos, ele quer se aproximar de você também. O texto bíblico faz questão de dizer que Jesus se aproximou, porque a Bíblia faz questão de dizer que Deus sempre se aproxima. Os discípulos estavam tristes e do jeito que Jesus se aproximou deles, ele está aí do teu lado agora. Em que momento você está vivendo? Que dor você carrega? Agora, o mais especial dessa história não é dizer que Jesus se aproximou, é você entender de quem Jesus se aproximou. Você lembra que eu falei que aquele era um dos dias mais importantes da história da humanidade? Então, o universo inteiro queria ver Jesus, ele estava vivo. O universo que viu Jesus sangrar, o universo que viu Jesus sofrer, o universo que viu Jesus dizer suas últimas palavras, o universo inteiro queria encontrar com Jesus que estava vivo. Jesus poderia ir para qualquer lugar do universo, conversar com seres que queriam vê-lo. Jesus poderia, na manhã da ressurreição, procurar o imperador romano para dizer assim, olha, o império que você criou, o império que você governa me matou, mas eu estou vivo. Jesus poderia, naquele domingo, encontrar com Pilatos, o governador romano que liderava a Judeia e que orquestrou aquela armadilha. Jesus poderia se encontrar com Herodes. Jesus poderia se encontrar com Pedro, um discípulo bem conhecido, com Tiago, com João. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Jesus, ele se encontrou com 2 discípulos que nós nem conhecemos, não sabemos quem são. A Bíblia até fala o nome de um, mas o outro nós não sabemos quem era. E Jesus se encontra com eles no caminho para uma cidade insignificante. Os historiadores bíblicos têm dificuldade até de dizer onde ficava exatamente a cidade de Emaús. E sabe por que essa história está na Bíblia? Para nos ensinar que Jesus não tem discípulos desconhecidos, que não há dor que seja desconhecida para Deus, que não existem discípulos que não tenham valor para Deus. Talvez você seja desconhecido no teu trabalho, talvez você não tenha valor até na tua família, talvez você mesmo não se vê como alguém que tenha valor, e essa história está na Bíblia para dizer, o teu Deus te conhece, Ele sabe exatamente quem você é, e para Ele você tem um valor inigualável. Essa história está na Bíblia, amigos, para nos dizer que há um Deus, como a Bíblia diz, que tem como que um vaso em que Ele recebe, Ele sabe exatamente quantas lágrimas você já derramou na vida. Você já pensou nisso? Você já pensou em um Deus
que você à noite chorou, de manhã você teve que sorrir, teve que ir para o trabalho esboçando um sorriso, porque as pessoas não poderiam nem saber o que você estava passando, mas o teu Deus estava do teu lado, contando cada lágrima que você derramou. Você imagina um Deus que a Bíblia diz que conhece quantos cabelos, quantos fios de cabelo você tem? Esse Deus, Ele conta cada um deles. E deixa eu te dizer uma coisa, isso que eu estou te falando não é porque eu li num livro, ou porque eu aprendi na faculdade de teologia, não. Isso é a história da minha vida. Eu conheço um Deus que se aproxima de mim nos momentos que as pessoas não imaginam, com lutas que as pessoas não sabem. E Ele se aproxima para me amparar, e Ele já fez isso várias vezes. E eu estou aqui essa noite para dizer, esse é o teu Deus. O Deus daqueles discípulos, o Deus que caminhou com eles, o Deus que se aproximou de discípulos desconhecidos, Ele colocou essa história na Bíblia para dizer, Ele te conhece também. Um dos momentos mais duros da minha vida, há 18 anos atrás, eu estava no meu 2º ano de ministério, cuidava de 22 igrejas, era o ano do meu casamento, e no mês de fevereiro, mais ou menos, minha mãe me ligou e disse que estava com uma doença, e da ligação da minha mãe até a morte dela, foram apenas 4 meses. Uma doença devastadora que tirou a vida da minha mãe, foram dias muito difíceis. Eu era o pastor da família, então eu como que assumi esse papel, mas eu não era um pastor, eu era apenas um garoto que estava perdendo a mãe, e que orava, e cada vez ela piorava mais. E um dia eu fui visitá-la, fui ver como estava meu pai e meus irmãos, e vi que a situação estava bem difícil, que ela estava piorando rapidamente. E eu precisava chorar, mas não queria que as pessoas vissem, queria me afastar um pouco. Entrei no meu carro, fui para uma praça afastada na cidade em que minha mãe morava e fui chorar. E eu reclamei com Deus, e eu questionei. Eu disse a Deus quão devastado meu coração estava. Eu perguntei onde é que Ele estava, por que Ele não estava atendendo, por que Ele não estava resolvendo. Se Ele tinha todo o poder, por que aquilo tinha acontecido? Eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas depois de um tempo eu ouvi uma batida na porta do lado. E eu baixei o vidro e vi um senhor conhecido na cidade. Ele não tinha das pernas para baixo, colocava pedaços de pneu nos joelhos, e dos joelhos para baixo ele não tinha, ele colocava pedaços de pneus e saía se arrastando na cidade pedindo esmolas. E ele disse assim, olha, já está tarde, eu não tenho mais como ir para casa, não tem mais ônibus. Será que você poderia me levar para casa? Eu não tenho como ir. Eu enxuguei as lágrimas, ajudei ele a entrar no banco do lado, eu não queria falar com ele. Meu coração estava doendo muito. Mas ele começou a dizer assim, olha, está vendo minha situação? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, mas eu tenho Deus. E Deus, Ele sempre cuida de mim. Se você for na minha casa, Ele me dizia, eu tenho tudo, porque Deus, Ele cuida de mim, mesmo sem ter. E começou a repetir, mesmo sem ter pai, mesmo sem ter mãe. E eu olhava para Ele como sem acreditar. Porque eu havia passado alguns minutos dizendo, Deus, onde é que você está? E eu senti Deus dizendo assim, deixa eu te dizer, o teu carro é muito pequeno. Mas eu mandei esse rapaz aí para te dizer que eu continuo cuidando da tua vida. Ninguém sabia onde eu estava, isso é o mais maravilhoso. Ninguém sabia onde eu estava, mas o meu Deus sabia onde eu estava. O meu Deus não apenas sabia onde eu estava, Ele sabia como eu estava. O mesmo Deus que encontrou 2 discípulos numa estrada desconhecida, rumo a uma cidade insignificante, discípulos que nós não fazemos ideia quem eram, esse Deus parou tudo que poderia fazer, Ele parou para dizer, eu estou aqui. Então deixa eu te dizer o que eu vim te falar hoje. Eu vim te falar hoje que esse Deus é o teu Deus. Ele se coloca do teu lado agora. Às vezes, quando eu prego, eu tenho a sensação que aquela mensagem é para uma pessoa só. E talvez essa seja uma mensagem só para você. Às vezes eu tenho essa sensação de que aquela mensagem ela passou despercebida para muita gente, mas alguém, e talvez você seja esse alguém, que um homem desconhecido, um pastor que você nunca ouviu falar, aparece na televisão, no teu celular, na rádio, para dizer assim, o teu Deus está aí do teu lado agora. E talvez a dor que você esteja carregando seja tão grande como naqueles discípulos
que a dor impedia que eles percebessem que Jesus está do lado. E eu vim te dizer essa noite que apesar da dor que você carrega, do vazio que você carrega, dos traumas que você carrega, eu vim te dizer em nome da autoridade bíblica, o teu Deus está do teu lado nesse momento, porque Ele conhece você, porque para Ele você tem valor, porque para Ele as tuas dores dizem respeito a Ele. E Jesus fez uma pergunta para aqueles discípulos, você percebeu? E tem aqui uma coisa belíssima nessa história. Jesus perguntou assim para os discípulos, o que é que vocês estão conversando? Porque vocês estão tristes. Isso é incrível. Na verdade, as perguntas de Jesus são incríveis na Bíblia. Eu não sei se você tem essa informação, mas na Bíblia Jesus faz 6 vezes mais perguntas do que dá respostas. Jesus gostava mais de perguntar do que de responder. Porque sempre que Jesus pergunta, não é porque Ele queira saber. Jesus pergunta para nos fazer pensar. Então, quando Jesus perguntou, Ele perguntou, o que é que vocês estão conversando? Eu não estou entendendo. Por que é que vocês estão tristes? E eles disseram, olha, mas você está vindo de Jerusalém, você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus perguntou, o que aconteceu em Jerusalém? Ora, Jesus era o protagonista do que aconteceu em Jerusalém. O que Jesus queria dizer é que aquele dia que eles achavam que era derrota, na verdade era um dia de bênção. Aquele dia que eles achavam que era o fim, na verdade era o começo. Porque Jesus é capaz de transformar derrotas em vitórias. Jesus é capaz de transformar tragédias em novos começos. Você entende isso? Se a tragédia que você está enfrentando te trouxe aqui para ouvir a palavra de Deus, é Deus dizendo, eu posso transformar essa tragédia em um recomeço na tua vida. Se tudo que você carrega, se toda a dor que você tem, fez você baixar a guarda que você nunca tinha feito para ouvir a palavra de Deus, então é Deus transformando essa tragédia e usando para te aproximar dele e fazer bênçãos em tua vida. Então Jesus fez questão de dizer assim, olha, o que vocês acham que é o fim, na verdade é o começo, porque Deus é capaz de transformar derrotas em vitórias. Um dia eu fui visitar uma amiga que havia recebido do médico a notícia de que tinha pouco tempo de vida e eu confesso que eu não sabia o que falar para ela. E eu fui porque era uma pessoa muito querida e ela me disse, olha, pastor, Deus fez um milagre. E eu disse, olha, que bom. E ela disse, pastor, você não entendeu. Deus fez um milagre. Eu perguntei, mas que milagre? Você recebeu a notícia do médico? Ela disse, pastor, eu tenho paz. Eu tenho a notícia de que vou viver pouco tempo, mas eu tenho pouco tempo, mas eu tenho paz. E sentir paz nesse momento da minha vida é um milagre tão grande para mim como não ter mais essa doença. Sabe o que ela estava dizendo? Que Deus pode pegar uma tragédia, uma notícia terrível, mas a presença dEle vai fazer com que esse momento de dor e de tragédia possa ainda te dar esperança, te fazer levantar os olhos e perceber que há um Deus que te ama, que cuida de você. Jesus continuou conversando com os discípulos. Lembra, eles não sabiam que era Jesus. A dor era tão grande que eles não perceberam que Jesus estava com eles. Então, eles continuaram conversando, Jesus conversava com eles. Mas tem uma coisa interessante, eu quero voltar para a Bíblia. No Lucas capítulo 24, no verso 28. Quando eles se aproximaram, ficaram em frente da casa. A Bíblia diz que, verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram. Essa palavra constranger na língua bíblica é uma palavra muito forte. É quase uma palavra de pegar assim pelo colarinho da camisa e disseram, fica conosco porque é tarde. E o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, agora eles reconheceram que era Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, sabem? Esse é um ponto também muito importante na história. Quando Jesus fez que ia embora, eles disseram, fica conosco porque já é tarde. Eu já vi muita gente dizendo assim, já é tarde e não tem mais jeito. Já é tarde, pastor, não tem mais jeito para o meu casamento. Já é tarde, pastor, não tem mais jeito para a minha vida. Já é tarde, não tem mais jeito para nada.
Esses discípulos disseram, já é tarde, então, já que é tarde, por favor, fica conosco. Já é tarde na tua vida. Você está vivendo um momento em que você se encontra numa encruzilhada que você diz assim, já é tarde, não há mais esperança. Então diga, Jesus, então entra, porque já é tarde, Jesus. Já é tarde no meu casamento, entra. E tem uma coisa mais aqui. Na cultura bíblica, na cultura de Jesus, não é como na nossa cultura, que você encontra uma pessoa e diz assim, olha, vai lá em casa comer alguma coisa. Na cultura de Jesus, quando uma pessoa convidava outra para ir à casa dela, na verdade não era refeição, era relacionamento. Então, quando eles disseram aquele até então desconhecido, entra na nossa casa, o que eles estavam dizendo era, nós não queremos que você seja um desconhecido mais. Nós queremos que o nosso relacionamento agora mude de nível. Então, aquele desconhecido, até então desconhecido, agora era alguém que eles queriam na casa, que eles queriam ter um relacionamento. Talvez eu esteja falando para alguém que está só caminhando com Jesus pela estrada da vida. Vai na igreja quando alguém convida, você até assistiu o batismo do teu filho, até assistiu o batismo da tua esposa, você foi, apoia o batismo do teu esposo. E Jesus está dizendo o seguinte para você, por que você não para só de caminhar comigo pela estrada da vida e não permite que eu entre na tua vida? Por que você não para simplesmente de me encontrar pela igreja de vez em quando e você assume um compromisso comigo? Talvez eu esteja falando para alguém que se afastou da igreja, mas ainda defende a igreja. Olha, eu não estou na igreja, mas eu defendo a igreja. Eu participei muito tempo do clube de desbravadores. Eu cantei na igreja e a igreja ainda está no meu coração. Por que você não para de dizer a igreja está no meu coração? Você está só caminhando pela estrada. E por que você não diz, Jesus, eu não quero simplesmente apoiar, acompanhar. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero voltar. Eu quero voltar a trabalhar no clube de desbravadores. Eu quero voltar a cantar na igreja. Eu quero voltar a compartilhar a palavra, dar estudos bíblicos para as pessoas. Eu não quero mais só caminhar com Jesus pela estrada da vida. Eu quero que Ele entre novamente na minha vida. Ou eu quero que Ele entre pela primeira vez na minha vida. Eu quero que Ele faça morada na minha vida. Eu quero que Ele transforme minha vida. Eu não sei em que momento você está, mas eu sei que é o que Jesus quer que você faça. Porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. E você pode ainda crer. Mas nesse momento Deus está dizendo, eu quero que você entregue a vida a Jesus. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você declare como aqueles discípulos declararam. E quando eles disseram, entra na nossa casa, eles estavam dizendo, agora nós queremos um relacionamento mais sério. Não é apenas alguém desconhecido pela estrada. Nós queremos que você faça parte da nossa vida. E eu quero convidá-lo mais uma vez a dizer, eu aceito, Jesus faz parte da minha vida, por favor. Minha vida não tem sentido. Então o convite é para que você escreva, eu aceito. Você pode digitar aí novotempo.com/eu aceito. Quando você entrar nesse site, você vai escrever lá, eu aceito. E nós vamos o mais rápido possível entrar em contato com você. Porque essa celebração que eu falei que vamos ter no próximo final de semana é exatamente o teu batismo. Essa é a celebração. Há duas celebrações bíblicas, a volta de Cristo e o dia que uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador e nasce de novo através do batismo. E essa celebração já pode ser agora. Você pode também enviar um WhatsApp. Se for mais fácil para você, você está vendo o número na tela, 12-982000062. Só escreve aí, eu aceito. Ontem, dezenas de pessoas tomaram essa decisão. Se você não tomou essa decisão ontem, hoje é o dia. Pelo QR Code também você pode entrar, vai te dar pelo mesmo caminho, vai te direcionar pelo mesmo caminho. Eu quero convidá-lo a dizer, Jesus Cristo, por favor, entra na minha vida. Já é tarde, Senhor. Já é tarde, eu não sei o que fazer. Mas se o Senhor entrar, o Senhor pode trazer paz. Já é tarde, eu me sinto sozinho. Mas talvez esse pastor esteja pregando e a palavra seja para mim. Deus está dizendo, eu posso me aproximar de você. Eu posso cuidar de você, eu posso salvar você. Nesse momento nós vamos ouvir uma música. Enquanto a Melissa Barcelos estiver cantando, eu quero convidá-lo a dizer exatamente
o que essa letra vai te dizer. Eu sou completamente teu, Senhor. Mas você vai dizer isso escrevendo. Eu aceito. Quando você manda essa mensagem pelo WhatsApp, quando você manda a mensagem pelo site novotempo.com/eu aceito, ou pelo WhatsApp 12 98200 0062. Escreve lá, eu aceito. Eu vou estar orando, pedindo que através dessa música e da palavra, Deus leve você a essa decisão. O segredo é crer, para então viver. O segredo é viver o puro amor em tudo que faço, em tudo que sei. Este é o momento. O poder da oração está em suplicar. O poder de mudar está em tudo entregar. Coloco aos teus pés tudo que sou. Este é o momento. Toma o meu coração. Rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti. Sou completamente teu, ó meu Senhor. Procuro a verdade em meu caminhar e sigo a ti com os olhos da fé. Cada passo que dou, bem mais perto eu estou. Este é o momento. Toma o meu coração. Rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti. Sou completamente teu, ó meu Senhor. Aqui, agora e por toda a vida, eu vou dizer: toma o meu coração. Rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti. Sou completamente teu, ó meu Senhor. Completamente teu, ó meu Senhor. Deus seja louvado. Muito obrigado, Melissa. Você entendeu a mensagem dessa música? Você está disponível a dizer: sou completamente teu, Senhor? Você entendeu o que a palavra de Deus tentou de maneira muito profunda falar ao seu coração hoje? Você percebeu que quando Jesus estava indo embora e eles disseram: fica conosco, já é tarde, a Bíblia diz: Jesus entrou, porque ele sempre entra.
mas ele está precisando ou esperando o teu convite, ele não vai entrar à força. Sabem, há coisas que Deus vai fazer por você, mas há coisas que você deve fazer. Há decisões que você deve tomar, há decisões que você deve chegar a elas. E uma das decisões é se render e dizer: Santo Deus, eu já estou longe há muito tempo, eu preciso retornar. Eu preciso novamente assumir o meu lugar no clube de desbravadores, eu preciso novamente assumir o meu papel de compartilhar a palavra de Deus, dando estudos bíblicos. Eu fazia isso e me afastei. Talvez você não tenha percebido uma coisa nessa história, mas é uma coisa que está como que abaixo da superfície. A Bíblia diz que quando eles entraram, Jesus ainda não era conhecido, eles não sabiam que era Jesus. E diz que Jesus partiu o pão, mas aí tem uma coisa curiosa, porque na cultura de Cristo, quem partia o pão ou era o dono da casa ou alguém extremamente importante para a família. Então, quando eles disseram assim: por favor, você não é mais um desconhecido, você já entrou na nossa casa, parta o pão. Eles estavam fazendo o que a Melissa cantou agora, eles estavam se rendendo e dizendo: assuma o controle. Você está disposto a dizer: Jesus, assuma o controle. Eu não quero simplesmente caminhar com o Senhor pela estrada da vida, te encontrando de vez em quando na igreja. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e assuma o controle. Você não acha que tua vida já está há muito tempo sem controle? Você não acha que a tua vida já está há muito tempo entregue às tuas próprias decisões e aonde elas te levaram? Onde as tuas escolhas levaram o teu casamento? Onde as tuas escolhas levaram a tua vida? Imagine que você já não é aquela pessoa que era quando você nasceu no lar cristão. Aquela pureza no olhar, aquela vontade de falar de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome da autoridade bíblica, Ele pode te dar um recomeço. Ele pode te estabelecer e continuar usando a tua vida. Porque o dia que parece de derrota, na verdade, pode ser um dia de recomeço, de restauração. Então, quando nós dizemos assim: olha, aceite o batismo, o que estamos dizendo é: declare publicamente que você se rende, que você quer ser restaurado. Quando nós dizemos assim: olha, retorne para a igreja, seja novamente batizado e retorne para os caminhos do Senhor, o que estamos dizendo é: Jesus Cristo está querendo um compromisso maior com você. Não é só que você apoie tua esposa, apoie os teus filhos, apoie a tua mãe, o teu pai. Não. Não é simplesmente que você respeite a decisão dos teus amigos que te convidaram, não. Nesse momento Deus está dizendo assim: olha, agora é sua decisão. Você vai deixar que eu continue ou você vai dizer: Jesus, entra. Minha vida não tem sentido sem você. Minha vida não tem paz sem você. Sabem, como eu queria ter palavras de um anjo agora. Eu acho que você já entendeu o papel da Novo Tempo. Quando você assiste a Novo Tempo e vê tantas vezes oferecendo um estudo bíblico, como durante todo o programa aqui, você viu na tela, para você pedir um estudo bíblico gratuito. Quando você ouve pessoas oferecendo a palavra de Deus, sem te cobrar, sem te pedir, o que estamos dizendo é: ela está disponível. Aceita. Um dia eu visitei uma pessoa que estava afastada da igreja e ela disse assim: pastor, eu na verdade não estou afastado, eu estou de férias. E eu disse para aquela pessoa que vou te dizer hoje: em nome de Jesus, as férias acabaram. Você quer férias? Então se prepare para a volta de Cristo, porque Ele está voltando. Você quer aproveitar de verdade a vida? Então aproveite, permitindo que Jesus entre na tua vida e transforme a tua vida. Porque esse é o sonho dEle para você. Esse é o plano dEle para você. Então escreva aí. Entra lá, novotempo.com/eu aceito. E coloca lá: eu aceito. Ou manda pelo WhatsApp 12982000062. Escreve lá: eu aceito. Eu vou estar orando por você. Mas eu vou pedir a Deus que você também se levante e diga: Santo Deus, eu aceito, eu quero. Posso orar por você nesse momento? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus.
Querido Pai, muito obrigado por essa história tão bonita, Santo Deus. Se a história dissesse que Jesus, na manhã da ressurreição, procurou o imperador, Pedro, Tiago, seria uma história bonita, mas não seria para mim. Mas o fato dele encontrar um discípulo, dois discípulos desconhecidos, que não escreveram nada na Bíblia, numa estrada desconhecida, numa cidade pequena, ele está dizendo assim, é porque você não é desconhecido para mim. Você pode se esconder, você pode se afastar, mas eu vou procurar você. E hoje à noite, Jesus Cristo está procurando pessoas que queiram dizer, Senhor, entra na minha vida, me dá a tua paz. Que muitas delas possam escrever eu aceito e voltar para os braços de Cristo e participarem da celebração no próximo sábado e domingo nas igrejas. É o que te peço, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos estudar a história de um outro personagem, uma personagem, na verdade, que eu amo, Marta. Marta tem muita coisa a nos ensinar. E amanhã nós vamos ver como Marta e a fé de Marta, ou a falta de fé de Marta, pode nos ajudar na nossa decisão. Que Deus te abençoe, que te dê uma noite em paz, que você, em casa ou voltando para casa, tenha a certeza de que Deus te ama e tem planos maravilhosos para a tua vida. Que Deus te abençoe.